Alguns jogadores no departamento médico, outros atletas treinando neste período até chegar aí o descanso das festas. O Cruzeiro se preparando para a próxima temporada, a busca por reforços no mercado. Rubem Júnior chega mais, atualizando o Cruzeiro no mercado de transferências. E o planejamento a todo vapor para a próxima temporada, principalmente, depois do anúncio oficial da contratação do técnico Tite na terça-feira. Ele já vem participando de reuniões juntamente com o Joaquim Pinto, diretor esportivo do Cruzeiro, fazendo movimentações também a respeito do elenco, jogadores que não serão aproveitados. Sobre mais uma saída confirmada, O Bolacita deixando o Cruzeiro também. São 3 saídas. Ontem comentamos 2, Eduardo e Gamarra, e hoje desse atacante. Como é que você encara, Fabrício? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, chegando com as informações importantes aqui do Cruzeiro, A gente vai estar reagindo aqui o vídeo do canal Samuca TV e Tatiá Esporte, pessoal. Mas antes da gente estar reagindo o vídeo, deixando os créditos aqui, eu peço para vocês deixarem o like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Dê essa moral aí, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e deixa o like, pessoal, para o vídeo ser entregue. Então, bora pro vídeo. Deixa eu começar aqui com um panorama de Toca da Raposa 2, porque temos alguns jogadores fazendo tratamento, outros treinando. E uma boa notícia é que o Janderson, por exemplo, o zagueiro Janderson, jovem, do Sub-20, quem não se lembra, ele chegou a estrear no profissional, naquele jogo contra o Vasco, lá em Uberlândia. Depois, em um treinamento, ele teve uma lesão de ligamento cruzado anterior, passou por cirurgia e pode ser uma opção para o começo de temporada. Claro que com toda aquela cautela, com todo aquele cuidado, mas ele vem treinando esses dias na Toca da Raposa 2 e em companhia dele, o Neisser Vidiarreal. O Vidiarreal vai treinar aí durante um período, até a saída aí para o período de festas e para se apresentar depois no início do ano e já começar aí a ficar à disposição do técnico Tite. E além disso, temos Marquinhos, Pedrão e o Sinisterra fazendo tratamento, cada um com a sua lesão. Marquinhos e o Pedrão, lesões importantes aí de joelho, e o Sinisterra, aquele edema, vai se recuperar aí os próximos dias e também deve ser liberado para o período de férias. Jogador que dos males o menor, não teve nenhuma lesão importante. Temos outras informações importantes também sobre garotos do Cruzeiro. O Cruzeiro definiu que Rodriguinho, Tevez e Vitinho vão se apresentar no dia 2, naquele primeiro grupo ali que vai iniciar o Campeonato Mineiro, mas tem outros atletas que os futuros ainda estão sendo definidos. Por exemplo, o João Pedro, atacante, todo mundo se lembra daquele gol contra o Atlético Mineiro na Arena, ele está indo em definitivo para o Londrina. O João Pedro, o Cruzeiro vai manter 50% dos direitos econômicos do atleta. Essa ida dele em definitivo foi noticiada primeiro pela Rádio Tatiaia, a gente confirmou e avançamos aí nesses detalhes. O Cruzeiro mantém 50% dos direitos econômicos do jogador. Já os volantes Ian Lucas e Josefer e o atacante Arthur Viana, eles estão retornando de empréstimo. A princípio não se apresentam com este grupo para iniciar o Campeonato Mineiro e o clube vai definir aí a situação dos atletas provavelmente no início do ano, se serão reemprestados, se eles podem aí talvez ganhar até uma chance neste início de Campeonato Mineiro. A princípio não, mas tudo pode mudar e aí vamos acompanhar. E sobre os garotos, os crias da Toca, o Hickman, o Ryan Leles e o Kaique Kenji, eles estão treinando com o Sub-20, eles que estavam aí no profissional, e o Cruzeiro vai definir ainda quem vai para a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Copa São Paulo Sub-20, e quem fica para estar neste grupo que vai começar o Campeonato Mineiro. Então, o Cruzeiro está definindo isso, tudo em conversa com o técnico Tite, todo o departamento de futebol, que tem aí Pedro Júnior, tem o Rodrigo Ramos, tem o próprio Joaquim Pinto. Cruzeiro trabalhando para acertar todas essas questões para voltar aí bem na próxima temporada, com tudo já estabelecido. Hoje o Cruzeiro anunciou a liberação do Bolassi, informação que a gente já tinha trazido. Bolassi que vestia a camisa 11 e a turma já começou aí, porque o Tietê Arroio, Kenny Arroio, acabou postando ali. Ele até postou uma foto do Neymar, obviamente tem nada a ver, Neymar e Cruzeiro, mas é porque ele gosta muito do Neymar. E o Neymar, nos tempos de Barcelona, que ele postou inclusive, com a camisa 11, e ele postou o número 11 e um emoji lá. Então pode ser que ele fique com o número que era de Bolassi na próxima temporada, deixando a camisa 99 e indo para a camisa 11. No começo da temporada, o Cruzeiro deve confirmar essa questão, vai confirmar também qual número vai vestir o Neisser Vidiarreal e se tem alguma mudança de numeração no elenco. Então, vamos acompanhar tudo que vai ser feito aí neste planejamento. E eu sei que todo mundo quer saber sobre reforços. É importante a gente dizer aqui o seguinte, e eu sei que vai ficar repetitivo, mas é para a turma ficar bem atenta, porque o Cruzeiro não vai sair contratando um monte de jogador. Chegou aquele período em que o Cruzeiro tem uma base montada,
que a diretoria vai trabalhar para não negociar ninguém que é tido aí pelo técnico Tite como jogadores importantes, jogadores fundamentais, e aí são os titulares, e além disso alguns outros também. Então o Cruzeiro tem uma base mantida e quer reforçar de forma pontual, que é o que a gente sempre fala. O que isso significa? Buscar jogadores para agregar mesmo ao elenco, para ter um elenco mais forte, porque quando o Cruzeiro fica, ou ficou, né, durante 2025 sem uma peça ou outra, acabou tendo muita dificuldade. Então os passos que estão tendo agora, eles são os seguintes: reuniões, comissão técnica do Tite, departamento de futebol do Cruzeiro, para ajustar tudo. Com o Leonardo Jardim, o que acontece? O Cruzeiro tem tudo mapeado. O mercado com o Joaquim Pinto tem um mapeamento de bons jogadores, boas opções, jogadores que precisam fazer determinado investimento para trazer, e aí é acertar com a comissão técnica do Tite quais são as prioridades para se atacar. E aí o Cruzeiro vai ao mercado para tentar estas contratações. Então, será assim que o Cruzeiro vai conduzir este período de janela, pensando aí na montagem do elenco para começar 2026. O Cruzeiro não deve abrir, inclusive, quais são os setores, o que o clube pretende fazer no mercado, mas é fato. A ideia é trazer os jogadores para, se não chegar e jogar, para ser jogador com condição de titularidade. Claro que nem sempre é possível ter isso, às vezes um ou outro é uma composição, mas o Cruzeiro quer atacar alguns setores fundamentais, e aí é o técnico Tite que vai definir com a comissão técnica quais são esses setores para o Cruzeiro trazer esses reforços. Algumas coisas todo mundo sabe, né? Por exemplo, um zagueiro pelo menos o Cruzeiro vai buscar no mercado. E aí é um zagueiro com nível importante, né? O Cruzeiro não vai buscar um zagueiro simplesmente para compor elenco. É o que a gente entende de informação. Quem vai ser esse zagueiro? Aí temos que aguardar. Então, é acompanhar. E nos próximos dias aí vamos seguir tentando atualizar dentro daquilo que a gente sempre fala. Informar com responsabilidade para deixar o torcedor aí tendo uma expectativa dentro do que possa acontecer. E o planejamento a todo vapor para a próxima temporada, principalmente, né, depois do anúncio oficial da contratação do técnico Tite na terça-feira. Ele já vem participando de reuniões juntamente com o Joaquim Pinto, diretor esportivo do Cruzeiro, fazendo movimentações também a respeito do elenco, jogadores que não serão aproveitados. E hoje pela manhã, oficializando, né, mais um desligamento. O atleta de 36 anos, o Bolassi, que fez na temporada 33 jogos, até o Cruzeiro agradeceu, né, o Bolassi nas redes sociais. Foi um cara que conviveu com muitas lesões, principalmente pelo histórico que tinha com um joelho que acabou prejudicando a carreira do atacante. Ele sofreu uma lesão no Everton da Inglaterra ainda em 2016 e tinha, né, esse inchaço do joelho, e o Cruzeiro tentou recuperar, e ele foi quando acabou sendo acionado, né, participando, e também um cara de grupo. O Cruzeiro, portanto, né, desfazendo do Bolassi, que tinha vínculo até o final desta temporada. E, por incrível que pareça, tem 36 anos, a mesma idade do Eduardo, o que dá a entender que o Cruzeiro trabalha com esse elenco com uma média de idade um pouco abaixo, na média ali dos 25 anos. Pelo menos essa é a tendência que o Cruzeiro pode, inclusive já nessas movimentações que teve de mercado, a contratação do Arroio, a contratação, por exemplo, do próprio Neiser Villarreal. E sobre esse ataque, né, que tem o Neiser já a sua possível estreia no início da temporada, vem trabalhando fisicamente, tá bem, das recomendações, as boas notícias que falam do Neiser no dia a dia na toca. É um cara que tá bem fisicamente para poder começar bem a temporada e ser inserido, né, nesse grupo de jovens jogadores que o Cruzeiro terá para o início do campeonato estadual. Mas sobre a saída do Bolassi, abre uma brecha no ataque. O Cruzeiro tem prioridades de contratações. A gente falava sobre zagueiro, por mais que permanece com o Jonathan Jesus, que vem recebendo sondagens pela idade, por tudo que o atleta pode ainda, né, conseguir na sua carreira em termos de evolução. O Cruzeiro acredita muito no atleta, que foi contratado junto ao Ceará por 8 milhões de reais, o Zenit apostando 8 milhões de euros, mas conforme disse o Pedro Lourenço, o Clube Celeste não tem nenhum tipo de interesse de se desfazer de qualquer tipo de atleta, principalmente um ativo como o Jonathan Jesus. O zagueiro que o Cruzeiro perdeu foi o Gamarra, e então está no mercado em busca de outro nome para chegar, para ter essa composição de 5 atletas ali para o seu setor defensivo, também alçando o jovem Bruno Viana para fazer parte, né, desse elenco e ter uma evolução nesta temporada.
e Bruno Alves, e o Cruzeiro que terá, quem sabe, contratação aí para zaga, para o meio campo. Volante é algo que preocupa muito o Cruzeiro. Atualmente trabalha ali com o Lucas Romero, com o Lucas Silva, o Wallace com o futuro muito indefinido. Mas o Wallace é assunto pra gente trazer na programação da Itatiaia, porque a diretoria vem trabalhando muito para definir o seu futuro. Sabe do mercado, sabe que o atleta é um ativo, até mesmo em termos de uma possível moeda de troca. Mas sobre o ataque, Cirilo, que perdeu aí o Bolassi, hoje tem o Caio Jorge, Gabigol, que também não deve ficar para a próxima temporada. É um ativo do Cruzeiro, a gente sabe, né, do alto salário que recebe o Gabriel Barbosa. E o Cruzeiro tem muita cautela, né, para ter esse assunto em pauta. Até o Pedro Lourenço, né, em entrevista para Itatiaia na terça-feira, logo depois da contratação do Tite, disse que o Gabriel Barbosa é um assunto à parte, que o Cruzeiro está resolvendo. Tem também o Wanderson, a grata surpresa agora no final da temporada, recuperado de uma lesão muscular. Tem o Marquinhos, que está no departamento médico, o Sinesterra e o Neiser Vidiarreal. O fato é que com a saída do Bolassi, abre, né, essa brecha para uma contratação de outro atacante, muito possivelmente nesse perfil, né, de juventude. Se falou também a respeito de uma possível contratação do Cebolinha. O Flamengo está no mercado para tentar negociar o atleta. O Cruzeiro não fala sobre o assunto, mas também não descarta uma contratação de peso. JVC? Eu acho que seria uma boa, tá? Ô, Edu, vamos lá. Primeiro sobre a saída. A saída do Bolassi, anunciada pelo Cruzeiro hoje, essa confirmação. Como é que você encara as 3 saídas até aqui? Com naturalidade, Edu? Muita naturalidade mesmo. O Bolassi fez mais sucesso fora de campo do que em campo, né? Com rede social, com suco de laranja, com Let's Bora Cabeloso. Dentro de campo, acho que acrescentou pouco, mais no início do ano ali, quando a qualidade técnica era inferior, campeonato estadual, enfim. Não aconteceu, mas era um cara de grupo, como disse o Rubem Júnior, né? Um cara de vestiário, e isso às vezes é muito importante e invisível para nós, pro torcedor, e ao longo de uma temporada, o cara do grupo, o cara do vestiário, esse cara às vezes faz uma diferença importante. E eu acredito que o Bolassi tenha sido mais ou menos isso na temporada de 2025, mais importante fora do que dentro de campo. As outras saídas, Gamarra, esse aí a gente sabia que não ia ficar. Quanto ao Wallace, cara, eu prefiro esperar um pouco também para ver a avaliação do Tite, sabe? O Tite, eu imagino que seja um treinador que goste do Wallace. Não sei como ele vai lidar com a temporada, que foi muito ruim, do volante, como que vai ser a conversa com o Joaquim Pinto, com o Pedro Júnior em relação ao atleta. A depender de proposta que chegar, não vejo o Cruzeiro fazendo muita força para a permanência, ainda que o treinador seja outro, com a saída do Leonardo Jardim. Mas eu vejo essas movimentações de saída com muita naturalidade e com a esperança de ter um elenco ainda mais forte para 2026, porque no time ideal ali, do time titular, a turma ainda está aí. Nenhum sinal de saída. E se há muitos jogadores deixando o clube, jogadores de banco de reserva, de suplência, sinal que o Cruzeiro vai ao mercado para qualificar esse banco. E aí você pode qualificar o banco como? Trazendo 2 ou 3 peças para brigarem por titularidade, quem sabe quem foi titular qualificar o banco em 2026. É uma ótima alternativa. E o Rubinho falou aí da saída do Bolassi, citou o Gabigol não vai ficar, né, gente? Não vejo a menor possibilidade, acho que não faz o menor sentido. Criou-se um problema muito maior do que apenas, entre aspas, a perda do pênalti. Até antes, né, de tudo que aconteceu na Copa do Brasil, era uma interrogação a permanência do Gabigol para a próxima temporada. Com a chegada do Tite, isso ainda fica mais aguçado. O próprio Ali Oliveira já trabalha com essa informação desde novembro aqui na Rádio Itatiaia. Por mais que muita gente torça o nariz e não goste, quando a informação tá aí, cara, você não vai dormir com o picolé no bolso. Você traz a informação e ao que parece vai se confirmar. E foi questão de tempo. E para potencializar essa saída que já vem sendo falada há muito tempo, o que aconteceu em Itaquera, a saída dele do vestiário, não voltar com a delegação, a contratação do Tite, que é um desafeto do atleta. Inclusive na apresentação do Gabigol, isso ficou muito claro. É mais claro que isso, impossível. Então é menos um atacante que o Cruzeiro terá já na temporada. 2. Já perde, já são 2 atacantes a menos, um deles o Gabigol, que era muito utilizado. E vamos ser justos com o Gabigol, sempre que entrou bem também nos jogos. 49 jogos no ano. Ele não foi um peso morto na temporada de 2025. A gente precisa ser justo. As críticas, quando devem ser feitas, a gente faz aqui, mas dizer que a temporada dele não foi melhor porque o Leonardo Jardim tinha como ideia outra questão em relação ao Gabigol. O Caio Jorge não deu brecha, ele não se encaixou na característica de jogo do Leonardo Jardim, foi opção de banco. E foi uma opção de banco que a maior parte da temporada não reclamou, não foi para microfone, para dar letrinha, e quando foi acionado, fez seus gols. Tem até bons números para um cara que era reserva nesse time. Então estou sendo bastante justo com o Gabriel Barbosa, mas entendendo que não tem ambiente para ele seguir no Cruzeiro. Sinisterra, Wanderson, Arroio, Caio Jorge, Kaique Kenji e o Marquinhos está machucado. É pouco pro ataque, Edu? Precisa de mais? É pouco pro ataque. O Cruzeiro vai jogar a Copa do Brasil, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e vamos colocar o estadual porque tá aí, né? O estadual é uma obrigação para se jogar, então precisa de mais. Você precisa contratar e de preferência com qualidade para dar ao Tite opção. Opção que ele olhe pro banco e fala, esse cara pode mudar o jogo. O Gabriel Barbosa era esse cara, mas não vai ficar e o Cruzeiro pode ir ao mercado com o que ele ganha.
monte de picanha, né? Você investe em 1 ou 2 atletas de bom nível, ou se você investir em um, quem sabe, de muito bom nível, para encorpar o seu elenco, porque o Cruzeiro tem que estar muito forte em 2026 se quer brigar por conquista. Porque quando se fala em conquista, não tem como tirar da frase Palmeiras e Flamengo. Então, para encarar esses aí, tem que qualificar o elenco. Rubem Júnior, mais do Cruzeiro. Cirilo, eu apurei junto ao Cruzeiro que o Wallace, né, um cara que tá valorizado, tenha, né, o seu mercado ainda com seus 30 anos, foi contratado na temporada passada e com muita expectativa, né, depois da saída do Diniz, aí chega o Leonardo Jardim, quem sabe para recuperar o atleta, quem sabe também com tempo, com ritmo de jogo, e a coisa acabou não acontecendo. O Wallace foi convocado pelo técnico Tite ainda pela seleção do Brasil, em 2017, também 2018, e é um cara, caso o Cruzeiro não encontre, né, no mercado algo que agrade, o Wallace pode ser sim, né, começar esse período aí de pré-temporada. O Cruzeiro não vai se desfazer dos seus ativos também ou fazer algum tipo de negociação de qualquer forma, né, desvalorizando aí o Cruzeiro que investiu cerca de 6 milhões de euros na época para o Udinese da Itália. Vamos aguardar aí o desenrolar da situação do Wallace, como de outros atletas também. Hoje a gente falava sobre o ataque, você se lembra do João Pedro, garoto que foi revelado pelo Cruzeiro, marcou um gol no Clássico, acabou se envolvendo em polêmica extracampo, foi emprestado, e o Cruzeiro hoje fazendo essa negociação, informação que está no site da Itatiaia, também em todas as plataformas digitais, o nosso Lucas Barbosa, o João Pedro está sendo aí negociado com Londrina, o Cruzeiro vai permanecer com 50% dos seus direitos econômicos, ele que passou aí por Volta Redonda, passou também pelo Tombense. Fato é, Cirilo, que o Cruzeiro tem ainda nesta semana outras reuniões, alguns garotos da base, né, sendo observados pelo técnico Tite, não só, né, para a disputa do campeonato estadual, mas também para fazer parte realmente desse elenco, e é um pedido, né, da diretoria do Cruzeiro para ter um olhar especial para as categorias de base. A gente tem hoje inserido o próprio ali Murilo Hickman, né, o Ryan também no final da temporada participou bem do jogo contra o Santos, são atletas que o Cruzeiro vai trabalhar, e também o Batistella é outro nome que chama atenção, e o Cruzeiro tendo, portanto, né, essa turma das categorias de base para iniciar bem o ano no campeonato estadual e tendo um ativo também, são as movimentações do Cruzeiro de momento, JVC. Bola, vamos lá pro nosso segundo tempo. Rubem Júnior trouxe algumas informações do primeiro tempo, queria repetir com você também, Fabrício, sobre mais uma saída confirmada, né? O Bolassi tá deixando o Cruzeiro também. São 3 saídas, ontem comentamos 2, Eduardo e Gamarra, e hoje desse atacante. Como é que você encara, Fabrício? Cara, já tava no radar, né, Cirilo, essas saídas. Eu acho que fizeram parte desse elenco aí, ajudaram tudo, mas o Cruzeiro agora eu acho que tá pensando dar um passo, como faz toda a temporada, dar um passo à frente, igual o Pedrinho fala, sabe? Um passinho a mais, visar um negocinho maior na competição, agora Libertadores, agora se manter no topo do Campeonato Brasileiro, chegar na Copa do Brasil de novo. Então, eu acho que tem que cada vez melhorando mais esse elenco. Esses jogadores, tudo bem, fizeram a sua parte, ajudaram, o Eduardo principalmente, Bolassi em alguns momentos, mas eu acho que o Cruzeiro tá pensando aí, né, hoje a gente tem que correr atrás de Flamengo e de Palmeiras e tentar igualar nesses elencos aí. Eu acho que tem que ser outro nível de jogadores acima. Pra brigar como titular, jogadores que estão no mercado, mais valorizados, jovens, enfim. Nessa proporção aí que veio o Arroio, que veio o Sinisterra não virou ainda, não respondeu, né? Mas no caso do Arroio que veio muito bem aí nessa contratação, Calma Moraes, enfim. Ô Fabrício, eu acho que também, Cirilo, é um movimento pensando no desenvolvimento da SAF. Porque saem 2 atletas com 35, 36 anos, né, Bolassi e... Ambos 36. Exatamente, né? Você já trouxe um rapaz muito jovem agora, né, destaque no Mundial Sub-17, Sub-20, né? Já tá aí Arroio, tem outros jovens, né, que eles querem oportunizar. Então, movimentando a SAF, pensando no Cruzeiro enquanto empresa, né, enquanto SAF, eu acho que esse é o movimento para futuro. Trazer jogadores jovens pensando ali na frente também em valorizar os seus ativos. Né? Eu acho que tem jogadores experientes ali para fazer essa parte, né, Marcos? Fica o caso do Cássio, dos outros jogadores ali. E essa mescla é importante. Romero, e aí eu acho que manter por aí mesmo. Ô Rubem Júnior, você tá de volta pra trazer mais notícias. Tô vendo aqui no Instagram, o Arroio postou uma foto do Neymar com a camisa 11 e embaixo colocou assim, no número 11, 2 olhinhos e aquele emoji de foguinho. É que o Arroio vai vestir a 11 do Cruzeiro, ou porque o Arroio vai pro Barcelona, ou porque o Neymar vai pro Cruzeiro? É por quê, Rubem Júnior? A 11 vai para o Arroio. Agora assim vai embora, né? A briga por, né, identificação com o Neymar fica grande, porque o Ney Zervidia Real é Ney, né? Por conta do Neymar Ney com também. Y, né? Pois é, a turma gosta pouco do Neymar, né? Eu acho que é uma boa vitrine, né? Pra se inspirar. Tem uma turma boa que tá voltando, tá, JVC? Agora, se vai ser aproveitado, eu já não sei. Confirmando 7 horas e 13 minutos, o Cruzeiro com jovens jogadores que foram emprestados, rodando pelo Brasil para pegar aquela cancha.
Até então, 3 vão fazer parte, né, desse período de pré-temporada na Toca da Raposa, observados pelo técnico Tite, para quem sabe iniciar o campeonato estadual e se firmar, né, no elenco. Um deles é o meia Rodriguinho, o América que negociou o atleta com o Cruzeiro, acabou até pela concorrência, né, no meu campo, até participava também, né, com o técnico Fernando Diniz. O Rodriguinho, com o técnico Leonardo Jardim também, de 22 anos, estava emprestado ao Ceará. Ele fica na Toca, será observado pelo Tite. Outro que também terá um olhar especial, o meia Vitinho, jovem, 21 anos, estava emprestado ao Goiás, até fez uma boa participação, depois perdeu espaço, mas é um cara que, canhotinho, né, com aquele perfil diferente também, sendo observado. 7h15. O jogador também, Teves, atacante, que tem 19 anos, se, né, envolveu naquela transação com o Gamarra, com o Atlético Paranaense. É um cara que participou pouco da temporada no Furacão e também vai ser observado. Agora tem uns jogadores que o técnico Tite ainda vai definir o futuro, como o Joseph, estava no América, 21 anos, o Ian Lucas, que estava na Ferroviária, 22 anos, e o Arthur Viana, um atacante, né, que estava no futebol japonês. Mas Rodriguinho, Vitinho e Teves, com os olhares do técnico Tite, JVC. Alguém volta, Edu, em condição de fazer parte do elenco ou o nível subiu? Acho que não, né? Acho que ninguém volta. Acho que o nível subiu. O Cruzeiro vai provavelmente procurar outro destino para esses atletas, porque é exatamente isso que você falou. O nível subiu, o patamar é outro. Foram atletas em determinado momento importantes para o Cruzeiro, no momento de escassez financeira, que você tinha que utilizar muito a base. Em determinado momento o Cruzeiro perdeu atletas importantes, depois usou atletas e que foram importantes nesse momento de dificuldade, mas agora mudou, cara. Agora é outro nível. A gente tá falando aí de um time que foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, tá na fase de grupos da Copa Libertadores, bateu o semifinalista da Copa do Brasil, tem uma temporada pela frente de 2026 que de uma expectativa muito grande pro torcedor, com a chegada do Tite também. Então, pra mim, essa turma que o Rubinho trouxe, essa lista aí, todos eles terão algum caminho que não seja o Cruzeiro. Alguém, Fabrício, para permanecer ou fim de papo? Rapaz, eu fico na dúvida porque o Edu, o Tite gosta, hein, cara? Molecada nova, da base. Vai depender muito da conversa que eles vão ter, a diretoria, né? Com esses jogadores, com o pessoal ali, com o Joaquim, com o próprio Pedro Júnior. O Tite, eu acho que é muito escutar isso. Mas você não acha que ele daria oportunidade pra base mesmo? A turma que tá Quem já tá aí, agora? você fala, né? Eu acho que de repente ele pode querer olhar eles, assim como vai olhar a base, eu acho que de repente... Alguns desses. Pode olhar Pega o Mineiro aí, primeiras Teves, semanas, né? Como o Teves que veio, o próprio Vitinho, né? Vitinho. E assim, cada treinador tem a sua forma de observação também, né? Eu acho que abre uma possibilidade num campeonato mineiro, os garotos têm a oportunidade, poxa, não é nem de repente para ser num primeiro momento o titular do Cruzeiro, mas para estar brigando para estar nesse grupo. O grupo vai ser muito competitivo do Cruzeiro, né? Então eu acho que primeiramente para esses garotos que estão voltando é se mostrar, fazer um bom papel, né? No treinamento, na pré-temporada, daqui a pouco tem um jogo aí com minutagem, né? Para se apresentar bem ao treinador. E aí o Cruzeiro tomar as decisões. Mas está aberta aí uma oportunidade para esses garotos aí que devem estar com uma vontade tremenda. Tanque cheio. É um novo momento, um novo trabalho, um recomeço para muita gente. Ô Edu, nós falamos no primeiro tempo também nas informações trazidas pelo Rubens, nesse espaço pro ataque, que certamente o Cruzeiro está de olho e monitorando opções aí pro mercado. Em que momento ou em que posicionamento o Cruzeiro precisa se reforçar mais, na sua opinião, pensando na próxima temporada, nessa história que nós estamos dizendo de subir o nível? Ponta direita e centroavante. Acho que o Cruzeiro pode ir ao mercado atrás de um centroavante, com a saída do Gabigol, e aí para ter uma alternativa ao Caio Jorge, titularíssimo, permanecendo, vai ser titular novamente na temporada, e um ponta direita, já que pela esquerda tem o Arroio, tem o Sinister, que são atletas que fazem o outro lado também. Hoje é difícil aquele jogador de lado de campo que não tem a capacidade de fazer as duas, né? Mas eu acho que o Cruzeiro vai atrás desse cara pra direita. Tem o Christian, mas que não é um ponta, ele é um meia, pra dar alternativa ao Tite. De além o Tite do tem que ser Christian, mais ponta do que meia, né? pelos times que a gente já viu do Tite, mas é porque o Christian teve um encaixe muito bom ali por aquele lado. E olha que o Christian também é jogador do lado esquerdo, tá? Sim. Ao longo da carreira, com o Jardim, é que ele foi jogar pelo lado direito. Então eu acho que nesse setor ofensivo, talvez as prioridades nesse momento sejam mais um centroavante e um jogador que faça o lado direito, um jogador com característica de atacante. O que o Cruzeiro precisa, Fabrício, para subir o nível para a próxima temporada? Não, eu concordo com o Panzi. Agora, eu também colocaria mais um volante. Acho que a gente perde muito quando a gente fica sem o Romero. O próprio Lucas Silva também ele não aguenta uma sequência forte de jogos. Apesar que a gente vai ver muito. O Wallace indefinido ainda, né, com o futuro. O Wallace indefinido e não sei, cara. Mateuzinho se deu bem, né, Fabrício? Mateuzinho eu acho que é um Qualquer cara que lugar que coloca ele. Jogar um sal grosso aí, né, filho? Pra não se machucar mais. É só lesão, assim, não, acidente total, assim, sabe? 1 em 1000. Costela, né? Torcer pra ele bem e vai ser mais utilizado. Mas eu priorizaria aí mais um volante além do que o Panzi falou. E já conta, né, Cirilo, com uma espinha ofensiva das melhores do Brasil, né? Você ter como ponta de lança o Matheus Pereira para servir o KJ, que teve uma temporada fantástica, você já tem meio caminho andado, né? Nenhum clube brasileiro, ou poucos dele, Flamengo, um ou outro aí, né?
a gente contar nos dedos, tem esses atletas que fazem toda a diferença dentro do campo, né? E aí eu tô acompanhando, se de fato o Gabigol não permanecer na toca, precisa urgentemente uma reposição, uma sombra importante para elevar o nível também de todos ali dentro do elenco, né? O Cruzeiro apostando suas fichas no garoto, né, Rubens? Mas precisamos vê-lo jogar no profissional ainda, o Vídeo Real, né? Pois é, o Cruzeiro que, e até o nosso Emerson Pancieri traz a informação, vai aproveitar os 2 primeiros jogos do Campeonato Estadual justamente para fazer esse vestibular da turma e saber quem tem condição ou não. E sobre contratação, o Cruzeiro, a gente falava na primeira parte, vem tendo reuniões diárias, né? O Joaquim Pinto, que é o diretor esportivo, o Tite, toda a sua comissão técnica, o vice-presidente Pedro Júnior, o Pedro Lourenço, não só definindo o futuro de quem já faz parte do elenco, mas também o perfil de contratação para que o Tite possa montar, né, o seu time ideal. O Edu falava bem também a respeito desse cara que possa jogar pelo lado direito do campo. A gente não sabe como será utilizado o esquema do técnico Tite, se terá ali o Christian, como foi com o Leonardo Jardim, ou se vai ser um ponta canhoto. Fato é que o Cruzeiro tem, né, hoje oficializada a saída do Bolas, que abre uma brecha no ataque. Gabriel Barbosa também, o Cruzeiro trata com muita cautela, mas a gente já pode trazer informação que o Gabriel Barbosa deve ter o seu futuro definido nos próximos dias. É um ativo do clube, por isso o Cruzeiro trata com muito cuidado toda a situação do Gabriel Barbosa. E então o Cruzeiro que tem o Neiser Vídeo Real para estrear no início da temporada, lembrando, a janela abre no dia 2, então vamos aguardar para ver ele em campo, né, o que ele pode fazer. Acredito que possa, pelas características e pelo que ele vem treinando, disputar a posição ali com o Caio Jorge, mas o lado de campo é algo que o Cruzeiro está no mercado, observando as oportunidades, e pode ter certeza, Cirilo, pelo que a gente vem apurando e vem informando na Itatiaia, naquele perfil, né, o jovem atleta, o ativo mesmo pro futuro, é o perfil de contratação, e o Joaquim Pinto é esperto no mercado, o scout é com ele e já tem tudo mapeado. E o Cruzeiro tem, evidentemente, um poder financeiro para ir forte no mercado, mas responsabilidade financeira também. Eu acabei me esquecendo do Villarreal, né, cara? Pode até ser que o Cruzeiro vá atrás de outro centroavante, com uma saída do Gabigol, mas o reserva do Caio Jorge tá aí. É o Neiser Vídeo Real. É apostar nesse início de temporada. É muito bom jogador. É porque realmente nós sempre tratar neste momento como uma aposta, Não, né? cara, eu tinha esquecido completamente dele. E ele é o cara para ser o reserva do Caio Jorge nesse início de temporada, para observar, e que se ele entregar o que fez na base e profissional são coisas bem diferentes. No Milionários ele não tinha ele não entregava o que entrega na seleção da Colômbia de base, então há uma diferença. Muito novo ainda. Até porque lá no Milionários ele jogava também pelo lado do campo, não fazia apenas a função de centroavante, mas eu acho que é um cara para se observar e para apostar como a opção ao Caio Jorge na temporada. Se decepcionar, que eu acredito que não vai acontecer, aí talvez o Cruzeiro pense sim em um novo centroavante no mercado, mas eu que esqueci do Villarreal mesmo, porque eu tenho uma expectativa muito grande nesse jogador. E tem um perfil que se encaixa, né? De força, de artilheiro, né? De fato, é uma ótima opção para o início de temporada. Eu queria ver também o Juan Índio, cara. Esse atacante, ele faz muito gol na base, é um perfil ótimo, mais referência, diferente do Villarreal. Não vai cair tanto pelas beiradas, mas é aquele jogador, né? Estatura alta, aquele centroavante que lembra, assim, o pessoal mais da antiga, né? Aquele raizão, sabe? Mas além de ter qualidade com a direita, esquerda, finaliza, bola aérea. Eu queria ver esse menino, de repente, o último ano dele, eu acho, de juniores, de repente sendo testado lá em cima também. Vamos ver o começo de temporada e certamente nós vamos ver muitas caras novas aí, né? Pra começar esse campeonato estadual. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes de notícias aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!